Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Meu Ano em Oxford. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Anna, uma jovem de 24 anos que está na sua casa em Nova York fazendo as malas, já que ela está indo viajar para o Reino Unido. Enquanto isso, a mãe da jovem está na sala conversando com duas colegas. Mas quando Romina começa a se gabar dizendo que sua filha irá estudar poesia por um ano na Universidade de Oxford, ressaltando que ela já tem um emprego garantido como analista financeira em uma famosa empresa, quando voltar para casa, a jovem aparece para se despedir dela. No dia seguinte, vemos Anna chegando no seu alojamento da universidade, e assim que a jovem encontra um rapaz que mora no apartamento da frente, ela fica empolgada e rapidamente decide cumprimentá-lo. No entanto, Charlie acaba sendo bem rude com a jovem, já que além de não dizer o seu nome, ele simplesmente fecha a porta do seu quarto dizendo que ela está usando sapatos horríveis. Depois de ficar encantada com o seu quarto, Anna resolve dar uma volta pela cidade com uma lista de coisas que pretende fazer enquanto estiver morando no Reino Unido, mas nesse mesmo momento, um carro acaba jogando água em cima da jovem, depois de passar bem rápido por cima de uma poça. Algum tempo depois, vemos Anna em uma lanchonete aguardando um lanche para a viagem, e quando um homem chamado Jamie aparece no local acompanhado de uma mulher chamada Cecília, percebemos que a jovem fica um pouco atraída por ele. Em seguida, Jamie se abaixa rapidamente fingindo que está amarrando seu cadarço, mas nesse mesmo momento, Cecília percebe que o amigo está se escondendo de Jéssica, uma mulher que saiu com ele uma vez. Quando Cecília comenta que ela deve ter reconhecido o carro esportivo de Jamie, Anna fica bastante indignada e começa a confrontar o rapaz, já que ela reconhece que foi ele que jogou água em cima dela. Enquanto Anna pega o seu pedido no balcão, Jamie até tenta pedir desculpas pelo que aconteceu, mas bastante irritada. A jovem resolve se vingar avisando para a perseguidora que Jamie está se escondendo na lanchonete. No seu primeiro dia de aula, Anna acaba conhecendo Meg, uma jovem muito animada e acolhedora, que rapidamente decide apresentá-la para o seu melhor amigo. Ao reconhecer que é o seu vizinho, Anna fica um pouco irritada ao se lembrar da última vez que eles se falaram. Mas quando Charlie comenta que o lindo sorriso da jovem compensa os seus sapatos horríveis, ela decide perdoá-lo. Em seguida, uma professora chamada Stein aparece no local, mas enquanto Anna fica bastante animada por finalmente conhecer a mulher que sempre admirou, Stein anuncia que foi promovida e que por isso não dará mais aula para eles. Enquanto a jovem fica decepcionada, a professora garante que escolheu um dos melhores alunos do seu doutorado para substituí-la, mas quando ela apresenta Jamie para a turma, Anna fica muito constrangida, já que ela rapidamente se lembra do que aconteceu entre eles no dia anterior. Enquanto conversa com os alunos, Jamie revela que trouxe um bolo para eles, mas assim que o professor descobre que Anna é sua aluna, ele não perde a oportunidade para trocar farpas com ela. Quando a aula começa, Anna fica muito surpresa ao descobrir que ele é um bom professor de poesia, e se sentindo culpado por tudo o que aconteceu entre eles. Jamie resolve pedir desculpas para a jovem no fim da aula. Do lado de fora da universidade, Meg resolve levar Anna para conhecer seu amigo Thomas, um animado estudante de medicina que não perde a oportunidade de dar em cima dela. Nos dias seguintes, descobrimos que a jovem está se dando muito bem com os seus novos amigos, que também gostam muito dela, apesar de perceberem que Anna é bastante obcecada pelos estudos. Alguns dias depois, vemos Anna indo até o escritório do professor para tirar uma dúvida, mas nesse mesmo momento, ela acaba ouvindo Jamie tendo uma discussão muito séria com seu pai. Assim que o pai do professor vai embora, Anna resolve mostrar para Jamie um texto que ela está trabalhando, mas ainda bastante irritado com a discussão que estava tendo. Ele acaba sendo muito rude com a jovem. Quando Anna resolve ir embora bastante magoada, Jamie pede desculpas por ter sido rude, e quando ele deixa claro que apenas está tendo um dia ruim, a jovem acaba concordando em continuar conversando sobre o seu texto. No entanto, enquanto os dois estão conversando, Cecília aparece no local de repente, fazendo com que os dois acabem batendo a cabeça um no outro ao se levantarem ao mesmo tempo. Durante a noite, Anna resolve ir para um bar com os seus amigos da faculdade, mas enquanto se diverte conversando com eles, ela acaba percebendo que Meg está perdidamente apaixonada por Thomas. Em seguida, Cecília aparece perguntando se poderia apresentar Anna para alguns amigos, e assim que a jovem concorda, percebemos que Jamie também está no local conversando com várias mulheres. Algum tempo depois, vemos Anna conversando com alguns rapazes,
mas um deles está tão irritado por ter sido rejeitado pela jovem, que simplesmente decide humilhá-la por ter nascido nos Estados Unidos. Bastante irritada, Ana resolve jogar bebida na calça do rapaz, e assim que ela avisa para os seus amigos que está indo embora, o rapaz resolve se vingar jogando bebida na jovem, mas acaba acertando a cara de Meg. Depois de impedir que o homem continue indo atrás da jovem, Jamie resolve conversar com ela para saber se está tudo bem, mas quando ele se oferece para levá-la para casa, Ana responde que não queria tirar o professor de perto das garotas com quem ele estava flertando. No entanto, Jamie não liga para o comentário da jovem e resolve acompanhá-la até a sua casa, mas enquanto eles conversam, Ana acaba revelando que essa foi a primeira vez que foi num bar. Bastante indignado, Jamie comenta que eles não podem deixar que ela tenha essa experiência arruinada, e por isso, ele resolve levá-la para um bar de karaokê. Enquanto eles se conhecem, Ana revela que sonha em estudar em Oxford desde os 10 anos de idade, ressaltando que sempre foi apaixonada por biblioteca e livros antigos. Ana também revela que após o mestrado, voltará para Nova York para trabalhar no setor financeiro, e quando Jamie lamenta por ela ter que trabalhar em algo que não gosta, a jovem o provoca dizendo que nem todos podem ser um professor substituto que possui um carro de luxo. Depois de se divertirem cantando, Jamie resolve levá-la para comer em uma barraquinha de rua, e assim que ele acompanha a jovem até o alojamento estudantil, Ana não consegue se controlar e rapidamente começa a beijá-lo. No entanto, quando ela o convida para entrar no quarto, Jamie se recusa e simplesmente vai embora sem dar explicações, deixando a jovem muito confusa. Alguns dias depois, vemos Ana junto com Charlie se arrumando para irem fantasiados para uma festa de Halloween, mas ao chegarem no local, eles ficam bem envergonhados ao perceberem que são os únicos usando fantasias. Em seguida, um homem chamado Ridley se aproxima de Ana para flertar com ela, e apesar de inicialmente ela não demonstrar interesse nele, tudo muda quando Jamie aparece no local acompanhado de Cecília. Para provocar o professor, Ana resolve convidar Ridley para dançar, mas sem se preocupar muito, Jamie decide dançar com Cecília, fazendo com que a jovem fique com muitos ciúmes. Bastante triste, Ana resolve levar Ridley para a mesma barraquinha que Jamie a levou para comer, mas quando ele começa a debochar do local, a jovem fica irritada e simplesmente vai embora. No dia seguinte, Jamie pede para conversar a sós com Ana depois da aula, e quando ele comenta que gostaria de mostrar uma coisa especial para ela, a jovem acaba concordando, mesmo estando muito irritada. Quando os dois chegam em uma área privada da biblioteca da universidade, a jovem fica muito encantada, principalmente quando o professor mostra para ela uma edição muito rara de um livro de poesia. Enquanto eles conversam, Jamie deixa claro que ficou com ciúmes ao vê-la com outro cara, e sem conseguirem resistir à atração que sentem um pelo outro, eles saem correndo da biblioteca e começam a se beijar apaixonadamente no campus. Algum tempo depois, vemos Jamie levando Ana para o seu alojamento, e quando ele avisa que o que aconteceu entre eles não pode se tornar nada sério, a jovem o acalma garantindo que sabe muito bem disso, ressaltando que quer apenas aproveitar o momento. No dia seguinte, Cecília resolve avisar para Ana que sabe que ela anda saindo com o professor, e assim que a jovem confirma, Cecília deixa claro que ela precisa tomar cuidado para não se magoar, já que Jamie não quer ter nada sério com ninguém. Algum tempo depois, Ana resolve contar para os amigos sobre tudo o que anda acontecendo, e apesar de ela garantir que não irá se apaixonar pelo professor, eles não acreditam nela. Apesar de terem concordado em manter as coisas casuais, nos meses seguintes os dois acabam passando bastante tempo juntos. Mas quando Ana pede para saber mais sobre a vida pessoal do seu professor, ele sempre inventa uma desculpa para não falar sobre o assunto. Algum tempo depois, vemos Ana se divertindo com os seus amigos enquanto cumpre mais um item da sua lista, mas nesse mesmo momento, ela fica com muitos ciúmes ao ver Jamie andando na rua junto com Cecília. No dia seguinte, Ana resolve se encontrar com o seu professor no campus da universidade. E quando Jamie comenta empolgado sobre uma viagem que eles deveriam fazer juntos quando a jovem terminar o mestrado, ela o lembra que além do relacionamento deles não ser nada sério, em breve ela terá que voltar para os Estados Unidos, fazendo com que ele fique bem desapontado. Em seguida, Jamie convida Ana para conhecer a sua casa, e assim que a jovem concorda, vemos o professor mostrando a casa para ela, enquanto explica que ganhou o imóvel de uma tia que se mudou para um outro país. Ao ver uma miniatura de um carro na estante, Ana resolve perguntar sobre o objeto, e bastante emocionado, Jamie revela que ele e o seu irmão gostavam de passar o tempo montando miniaturas de carro junto com seu pai.
Quando ele comenta que depois que eles cresceram, passaram a montar carros de verdade, Ana resolve perguntar se o carro que ele dirige é um dos projetos deles. Mas bastante triste, o professor revela que isso foi a última coisa que eles fizeram antes do seu irmão falecer. Ele também revela que depois disso, não conseguiu ter mais uma boa relação com o seu pai, e quando a jovem lamenta tentando saber mais sobre o que aconteceu, Jamie rapidamente muda de assunto. Ao acordar no dia seguinte, Ana encontra Jamie se arrumando para sair, e quando a jovem pergunta sobre o assunto, ele revela que surgiu um compromisso de última hora na universidade. Em seguida, Ana tenta conversar com o professor sobre os planos deles para os dias seguintes, mas tratando a jovem de uma forma fria. Jamie responde que vai estar muito ocupado com sua tese do doutorado, deixando Ana um pouco desapontada. Alguns dias depois, vemos Ana com os seus amigos assistindo a uma corrida de barco da universidade, e enquanto a jovem espera pelo professor, ela recebe uma mensagem dele, avisando que não poderá aparecer no local, já que ele precisa ficar na biblioteca estudando. As coisas pioram quando Ana encontra a bibliotecária da universidade durante a corrida de barco, pois quando a jovem comenta que Jamie anda passando bastante tempo na biblioteca, Laura revela que já faz muito tempo que não encontra o professor no local. Ao ouvir isso, Ana fica em estado de choque ao perceber que Jamie anda mentindo para ela, e mesmo com os amigos da jovem lembrando que o relacionamento deles não é nada sério, ela continua bastante chateada. Quando Ridley se aproxima deles, Ana resolve perguntar se Cecília também está no local, mas quando ele responde que a amiga lhe disse que estaria ocupada estudando, a jovem acaba tendo certeza que o professor está tendo um caso com ela. Ao invadir a casa de Jamie, Ana fica furiosa ao encontrar Cecília no local, mas assim que a jovem entra no quarto do professor, ela fica em choque ao encontrá-lo fazendo quimioterapia. Bastante constrangido, Jamie ordena que a jovem saia da sua casa, e apesar de ela implorar para que o professor explique o que está acontecendo, ele começa a gritar pedindo que ela vá embora. Algum tempo depois, Jamie se encontra com Ana para explicar o que está acontecendo, e é nesse momento que ele revela que seu irmão morreu de um câncer muito raro, ressaltando que Cecília era namorada dele. Jamie também revela que está com o mesmo câncer do seu irmão, deixando claro que o tratamento que está fazendo é a sua última tentativa para ficar curado, pois se não der certo, ele apenas vai viver a sua vida da melhor forma possível, até o dia da sua morte. Ao ouvir isso, Ana fica devastada, e nesse mesmo momento, Jamie desabafa dizendo que seu pai não respeita sua decisão, e que é por isso que eles vivem brigando. Algum tempo depois, Jamie avisa para Ana que é melhor eles pararem de se encontrarem, ressaltando que não gostaria que ela ficasse deprimida, assim como Cecília ficou após a morte do seu irmão. Em seguida, Jamie simplesmente resolve ir embora, e mesmo estando muito abalada, Ana deixa claro que o relacionamento deles não precisa ser insignificante, apesar de ser temporário. Ela também confessa que não entende o que ele está passando, mas ao ressaltar que ele não precisa passar por isso sozinho, Jamie fica emocionado com as palavras da jovem e rapidamente começa a beijá-la. Alguns dias depois, vemos Ana conhecendo os pais de Jamie durante uma festa de gala da universidade. E apesar de William pedir para conversar a sós com o seu filho, o professor se recusa. Durante a festa, Ana percebe que Thomas não consegue parar de olhar para Maggie, e quando ela aconselha o amigo a tomar uma atitude antes que seja tarde demais, ele acaba se dando conta de que ela está certa. Algum tempo depois, vemos William conversando em particular com Ana, e quando ele pede ajuda da jovem para convencer Jamie a continuar tentando outros tratamentos para o seu câncer, ressaltando que não vai aguentar perder mais um filho, ela deixa claro que precisa respeitar a decisão do seu namorado. Ao retornar para a festa, Ana resolve contar para Jamie sobre a conversa que teve com o seu sogro. Mas quando ela sutilmente sugere que ele busque outros tipos de tratamento, o professor a interrompe dizendo que não quer conversar sobre o assunto. Enquanto isso, Thomas resolve flertar com Meg, e nesse mesmo momento percebemos que a jovem fica bastante emocionada, já que ela finalmente está tendo seus sentimentos retribuídos. Em seguida, vemos Jamie pedindo desculpas a Ana por ter sido rude, e quando ela responde que não queria ter se intrometido na decisão dele, os dois fazem as pazes e resolvem se divertir dançando. Ao chegarem na casa do professor, Ana pede ajuda de Jamie para abrir o zíper do seu vestido, mas nesse mesmo momento ele acaba desmaiando, deixando a jovem desesperada. No dia seguinte, vemos os dois no quarto de um hospital, e quando Jamie acorda tentando levar a situação de forma bem-humorada dizendo que apenas exagerou na festa, percebemos que a jovem continua muito preocupada.
Quando a mãe de Jamie aparece no local, Ana resolve deixar os dois a sós para conversarem, mas ao chegar do lado de fora, ela acaba encontrando o pai do seu namorado bastante arrasado. Nos dias seguintes, Jamie volta a dar as suas aulas na faculdade, e enquanto isso, Ana tenta aproveitar ao máximo seus momentos com o professor, já que o seu mestrado está chegando ao fim. Ao saber que o aniversário de Ana está próximo, Jamie resolve perguntar como ela gostaria de comemorar. Mas quando ele comenta que está disposto a fazer qualquer coisa para agradá-la, a jovem acaba tendo uma ideia. Em seguida, vemos Ana se divertindo muito enquanto dirige o carro esportivo do seu namorado, e assim que eles chegam na frente de uma mansão, Jamie acaba revelando que o local pertence aos seus pais. Ao entrarem na mansão, os dois são recebidos pela mãe de Jamie, e quando Antônia resolve mostrar um pouco do local para a jovem, ela toma um susto ao descobrir que o seu namorado convidou todos os seus amigos da universidade para comemorar o seu aniversário. Enquanto Ana está se divertindo com os seus amigos, Jamie acaba encontrando seu pai na adega de vinhos, mas sem conseguir se controlar. William tenta implorar para que seu filho continue tentando novos tratamentos. Bastante irritado, Jamie deixa claro que não quer passar os seus últimos dias de vida definhando em um quarto de hospital. Mas depois que William desabafa dizendo que não aceita perder outro filho para essa doença, os dois começam a discutir. Algum tempo depois, vemos Ana tentando convencer Jamie a fazer as pazes com o seu pai, e ao perceber que ele não está disposto a fazer isso, a jovem vai até William para entregar um presente para ele. Ao abrir o presente, William encontra uma miniatura de carro, e bastante surpreso, ele se lembra que é o mesmo tipo de brinquedo que costumava montar com os seus filhos. Durante a noite, Ana fica preocupada ao perceber que já faz muito tempo que não vê o seu namorado, e assim que ela resolve procurá-lo pela mansão com a ajuda da sua sogra. As duas ficam desesperadas ao escutá-lo gritando no escritório de William. No entanto, logo elas ficam aliviadas ao encontrá-lo se divertindo com o seu pai, e quando Jamie pede desculpas para a namorada por ter sumido, revelando que estava montando um carrinho de miniatura com o seu pai, a jovem fica contente em saber que o seu plano de aproximá-los deu certo. Algum tempo depois, vemos Ana conversando com a sua mãe por videochamada. E quando ela avisa com lágrimas nos olhos que não vai mais voltar para Nova York quando seu mestrado terminar, Romina fica furiosa e começa a dizer que a filha está arruinando seu futuro. Ao escutar Ana conversando com a sua mãe, Jamie fica muito irritado, e quando o professor deixa claro que ela não pode arriscar o seu futuro por ele, a jovem fica magoada por ele não lhe querer por perto. Na manhã seguinte, vemos os dois se despedindo dos pais de Jamie, e enquanto voltam para a universidade, eles preferem ficar em silêncio. Alguns dias depois, vemos Ana com todos os seus amigos na sua festa de formatura, e quando ela revela que continua afastada do professor, Charlie a repreende e insiste que ela faça as pazes com ele. Ao encontrar Jamie na biblioteca, Ana deixa claro que gostaria de ficar com ele até o seu último dia de vida, e apesar de ficar emocionado com as palavras da jovem, ele confessa que tem muito medo que o seu egoísmo de tê-la por perto arruine o seu futuro em Nova York. No entanto, Ana garante que isso não vai acontecer, e assim que os dois começam a se beijar emocionados, eles resolvem ir para a casa do professor para fazer aquilo. Ao acordar na manhã seguinte, Ana fica muito preocupada ao perceber que tem algo errado com Jamie, mas sem perder tempo, ela rapidamente liga para a ambulância. Em seguida, vemos Ana no hospital junto com os pais de Jamie, mas quando o médico aparece para falar com eles, todos ficam em choque ao descobrirem que o câncer afetou o sistema imunológico do professor, lhe causando uma pneumonia muito grave. No entanto, quando o médico comenta que existem alguns tipos de tratamentos que eles poderiam tentar, William imediatamente nega, ressaltando que precisa aceitar a decisão do seu filho de não lutar contra o câncer. Alguns dias depois, vemos Jamie novamente no seu apartamento, e enquanto conversa com Ana, ele comenta que ela deveria fazer aquela excursão pela Europa que ele havia falado. Em seguida, vemos os dois viajando juntos em vários países pela Europa, mas não demora muito para que descobramos que na realidade, Ana viajou sozinha por esses lugares. O filme termina com Ana retornando para Oxford, já que ela resolveu aceitar o cargo de professora de poesia, depois que o seu namorado faleceu. E aí? Gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!